Vamos agora saber qual é a estrutura do desenvolvimento nota 1000, padrão nota 1000 do Enem. As redações com nota máxima no Enem, em regra, elas apresentam 2 parágrafos de desenvolvimento. Às vezes a gente pode encontrar redação com 3 parágrafos de desenvolvimento, mas a maioria apresenta 2 parágrafos. Aí a gente chama o primeiro parágrafo de desenvolvimento 1 e o segundo de desenvolvimento 2. E qual é a informação principal nesses parágrafos, que devem ser colocadas nesses parágrafos, né? O desenvolvimento 1 aprofunda sobre a causa 1, que é apresentada na introdução, e o desenvolvimento 2 aprofunda sobre a causa 2, que é apresentada na introdução. Então, o desenvolvimento aí serve para você aprofundar, para você justificar e demonstrar e falar, argumentar realmente sobre essas causas que você levantou lá na introdução. Então, se você colocou 2 causas lá na introdução, você deve falar sobre elas no seu desenvolvimento. Não deve criar outra causa, tá? Outro argumento. Causa e argumento são coisas sinônimas aí. Vamos pensar assim, que são a mesma coisa, causa e argumento, tá? Então, a estrutura padrão do desenvolvimento é a seguinte, né? A forma mais usada na organização de cada parágrafo do desenvolvimento é a seguinte. Primeiro, o início com a apresentação da causa, depois o meio do parágrafo com a explicação sobre a causa, preferencialmente usando algum repertório. Então, quando você for fazer a explicação aí mais aprofundada sobre a causa que você colocou, é indispensável você usar algum repertório para isso. E terceiro, ali no meio também, que é uma das partes maiores, que é colocar as consequências, algumas consequências para essa causa. E fechar o parágrafo fazendo uma antecipação da proposta de intervenção. Aí uma observação importante. Se você não conseguir usar repertório em todos os parágrafos de desenvolvimento, em todos os 2, é necessário que você use pelo menos em um dos desenvolvimentos. Então, você pode usar um repertório aí relacionado à causa, para explicar a causa, fazer a explicação da causa, ou pode usar também um repertório aí para trazer as consequências para essa causa. E aí, se você não lembrar de algum repertório para usar em todos os parágrafos, tente usar pelo menos algum repertório. Então, pelo menos tá? Indispensável. Então, vamos lá. Relembrando aqui, só relembrando os tipos de repertórios que eu já falei aí, já foi trazido lá com a explicação sobre a introdução. Né? São eles: citação, alusão histórica, definição, legislação, as leis, referência artística, que são os livros, os filmes, exemplificação, que pode usar aí as notícias, né? Situações aí ocorridas que tem a ver com o tema, e dado estatístico. Esse dado estatístico, geralmente nos textos motivadores, tem esses dados que você pode usar também no seu texto. Vamos lá, apresentação da causa, sobre essa parte aí da estrutura do desenvolvimento. A apresentação da causa, ela é uma frase sucinta, né? Uma frase breve. Ela geralmente tem de 1 a 2 linhas, então é uma frase pequena, tá? Fica no primeiro período de cada um dos 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, ali é o inicinho mesmo do parágrafo. Ela apresenta cada causa usando as mesmas palavras citadas na introdução. Então, por exemplo, se você colocou lá na sua introdução que uma das causas é o governo falho, então você vai ter que citar essas mesmas palavras ou palavras sinônimas nesse início aí da apresentação da causa, tá? E inicia sempre com algum conectivo, com alguma palavra aí que conecta os parágrafos de desenvolvimento com a introdução, tá? O primeiro parágrafo de desenvolvimento para conectar com a introdução e o segundo parágrafo de desenvolvimento para conectar com esse primeiro parágrafo de desenvolvimento.
Então, vamos aqui, eu coloquei um exemplo, né? Que foi uma redação com o tema de 2021, que foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Aí o autor colocou da seguinte forma: sobre esse viés analítico, né, usou aí um conectivo, conectou esse primeiro parágrafo de desenvolvimento com a introdução. É importante destacar, a princípio, que a inoperância estatal é um fato preponderante para a ocorrência dessa problemática. Então, ele apresentou aqui, a causa da inoperância estatal. E usou, né, que é importante destacar, a princípio, está trazendo aí, explicando que nesse primeiro momento, a causa, o argumento, e um dos argumentos que ele vai aprofundar é sobre a inoperância estatal. Aí ele continua depois toda essa explicação. E aqui tem outro exemplo, né, do desenvolvimento 2, o segundo desenvolvimento dessa mesma redação, que foi da seguinte forma: além disso, observe aí novamente o uso do conectivo, que fez essa relação aí desse parágrafo com o outro parágrafo do desenvolvimento. Além disso, é válido ressaltar que a lacuna no sistema de educação potencializa essa conjuntura. Veja aí que foi uma frase ainda mais sucinta, bem breve, bem curta, e que apresentou aí, serviu mesmo só para apresentar, falar qual é o argumento aí que vai ser desenvolvido no parágrafo, né? Que é o que? A lacuna no sistema de educação, que foi aí o argumento do autor dessa redação. E aí, a segunda parte do desenvolvimento é a explicação sobre a causa, né? Ela é uma das maiores partes aí do parágrafo. Nessa parte de explicação sobre a causa, como o próprio nome já indica, né? Você irá explicar de uma forma mais aprofundada, você irá argumentar, justificar como tal causa acontece, como é que essa causa acontece, né? O autor colocou lá a inoperância estatal, e aí ele, no decorrer do parágrafo, mais à frente do parágrafo, ele vai explicar como é que acontece essa inoperância estatal. Você pode trazer quais são os motivos para essa causa acontecer, quem é o responsável por isso, né? Você pode explicar quem é o responsável, quem são os grupos ou as pessoas atingidas, aí, os maiores atingidos por essa causa. Aí você pode criar uma pergunta e tentar respondê-la, né? Para fazer essa explicação sobre essa causa. Aí eu peguei aqui um dos exemplos, né? Do argumento aqui, do exemplo dessa redação, desse desenvolvimento. Como a lacuna no sistema de educação potencializa essa conjuntura, aí eu poderia transformar aqui também, né? Como a inoperância estatal potencializa essa conjuntura, essa problemática, né? É um fator preponderante para a ocorrência dessa problemática. Por quê? Como é que acontece? Aí aqui, eu destaquei essa parte, que foi a parte aqui do parágrafo que é a explicação sobre a causa. Esse cenário decorre do fato de que, assim como pontuou o economista americano Murray Rothbard, não sei se é assim que pronuncia, mas veja aí que o autor utilizou uma citação, né, de um economista, de uma pessoa, de um autor aí, uma parcela dos representantes governamentais, ao se orientar por um viés individualista e visar um retorno imediato de capital político, negligencia a conservação de direitos sociais indispensáveis, como a garantia de registro civil. Aí veja que o autor aqui ele aprofundou, explicou um pouquinho, ele explicou aí um pouco melhor sobre essa inoperância estatal. E aí ele usou um repertório, uma citação de alguém para falar, explicar isso um pouquinho mais sobre essa situação, tá? E aqui no outro exemplo, no desenvolvimento 2, fez a mesma coisa, né? Ele foi lá explicar sobre a lacuna no sistema de educação. Aí ele colocou da seguinte forma: isso acontece porque, desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas, então ele trouxe um período histórico, uma alusão histórica,
né, de um presidente aí brasileiro, cristalizou-se um modelo educacional que negligencia o aprendizado de temas transversais, a exemplo de concepções básicas acerca da cidadania. Nessa perspectiva, com o desconhecimento por parte da população, oriundo da escassez instrutiva sobre a relevância da garantia de direitos, há uma invisibilidade da situação sofrida pelas pessoas que não possuem documentos basilares, como a certidão de nascimento. Então ele explicou, aprofundou aí um pouquinho mais sobre esse argumento dele sobre a lacuna no sistema de educação. Ele trouxe aí uma alusão histórica, trouxe um período aí da história do Brasil e aprofundou, tá? Explicou mais. E aí, o terceiro tópico e a terceira parte do desenvolvimento é você trazer consequências geradas por essa causa. Então, esse tópico, essa parte fica no penúltimo período do parágrafo, tá? Fica bem demarcadinho ali, geralmente é dado um ponto de continuação após a explicação sobre a causa. E aí, nessa parte, você irá apresentar quais são as consequências geradas na sociedade pela essa causa aí. O que essa causa gera aí na nossa sociedade brasileira. E aí também é indicado usar um conectivo no início aí dessa parte, tá? Então, o desenvolvimento 1 aqui, o mesmo exemplo, foi colocado da seguinte forma, ó. Em decorrência dessa indiligência do poder público, cria-se um ambiente propício para a precarização infraestrutural de locais especializados no aporte de documentação pessoal, materializada na carência de cartórios, sobretudo em regiões mais afastadas dos centros urbanos. Então ele colocou a consequência gerada pela inoperância estatal é o quê? A precarização infraestrutural de locais especializados no aporte de documentação pessoal e etc. aí. Então colocou uma consequência bem demarcada. E aqui no outro exemplo de desenvolvimento 2, né, foi colocado da seguinte forma. Como consequência disso, veja aí que está bem demarcado mesmo, ó, foi colocado o uso da palavra consequência, já trouxe essa ideia realmente de consequência mesmo, ó, que essa parte serviu para apresentar as consequências geradas por essa causa. Mantém-se o quadro de ausência de ações sociais efetivas no que tange à reversão desse contexto, fragilizando com isso a isonomia presente nas relações democráticas. Então, foi colocada uma consequência aí para essa causa da lacuna no sistema de educação, tá? Foi bem demarcado aí essa parte nesse parágrafo. E a última parte é a antecipação da proposta de intervenção. Essa parte aí também ela é sucinta, assim como o início do parágrafo. Fica no último período do parágrafo ali, na última parte. É uma frase sucinta que demonstra qual mudança deve acontecer para modificar tal realidade, dando ideia de necessidade de solução. Então, nessa última parte, é como se você tivesse antecipando a sua proposta, o que você vai colocar de ideia de solução lá na sua conclusão, tá? Mas de uma forma mais breve e não tão detalhada. E aí também deve-se usar conectivo conclusivo no início dessa frase, tá? Aqui no exemplo do desenvolvimento 1, foi iniciado aí com o logo. O logo dá uma ideia de conclusão, tá? De fim. Logo, é notório que a omissão do Estado perpetua o deficitário acesso à cidadania. Então, veja que essa frase breve aqui dá uma ideia aí de que há necessidade de uma solução, né, de mudar tal realidade, que fala que essa omissão do Estado perpetua o deficitário acesso à cidadania. Aí lá na conclusão, esse autor colocou lá, né, uma ideia de solução para mudar essa realidade aí. E aqui no desenvolvimento 2, foi colocado da seguinte forma, ó. Dessa forma, veja aí que foi usado um conectivo conclusivo, é imprescindível combater a falha do processo educacional, visto que marginaliza uma classe da sociedade. Aí veja que mais uma vez aqui, ó, aqui nessa antecipação aqui,
D2, desenvolvimento 2, veja que trouxe uma ideia aqui mais detalhada, mais explicada aí de solução, dessa necessidade de solução, né? Quando coloca aqui que é imprescindível combater essa falha aí no processo educacional, visto que marginaliza uma classe da sociedade. Então, explica um pouco maior, traz mais essa ideia, traz mais ainda essa ideia de mudança do que o parágrafo anterior. E aí eu coloquei aqui ideias de tópicos frasais para você iniciar, né, escrever, organizar cada uma dessas partes do desenvolvimento, né, de tópicos frasais para o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Aí quando você for escrever o seu desenvolvimento da sua introdução, tente pegar aqui e voltar nesse material e usar algum desses tópicos frasais, tá? Tente usar, fazer o uso constante, pegar, como já falei, algum deles e tentar ir memorizando para quando você for escrever seus próximos textos, você ir usando sempre os mesmos. Quando você for usando sempre os mesmos, você vai estar praticando, treinando. Aquilo dali vai ficar internalizado na sua mente. Quando você for escrever, vai ficar bem mais fácil, porque você já vai ter ali, vamos dizer, o esqueleto ali pronto, um modelinho ali para a sua redação. Você só vai encaixar ali o tema, os argumentos que você vai encontrar. Então vai ficar bem mais fácil você já tendo essa pré-estrutura e esse projeto aí de texto na sua mente, tá? Então tente usar esses tópicos frasais nesse desenvolvimento que você vai fazer. Aí eu coloquei também tópicos frasais para iniciar a explicação sobre a causa, que é a segunda parte do desenvolvimento, tá? Coloquei aqui também para iniciar a apresentação das consequências, tópicos frasais, o início ali, como iniciar, como coloquei ideias aqui de conectivos, tá certo? E tópicos frasais de antecipação da proposta, né? Porque eu falei que sempre é indispensável sempre iniciar com algum conectivo. Então aqui eu coloquei vários exemplos que você deve tentar usar aí no seu desenvolvimento. E a atividade de hoje é produzir o desenvolvimento lá da sua introdução sobre o tema da desvalorização dos povos tradicionais no Brasil. Então você vai pegar aquela introdução e vai continuar lá, produzir 2 parágrafos de desenvolvimento para ela. Lembrando que você vai usar aqueles 2 argumentos que você utilizou lá na introdução, tá bom? Aí essa estrutura, para não esquecer, para você seguir essa estrutura, ó, colocar a apresentação da causa, depois explicar de uma forma mais aprofundada sobre essa causa, preferencialmente usando algum repertório. Depois, dar lá o ponto de continuação, iniciar com um tópico frasal e colocar as consequências para essa causa. E por último, dar o ponto de continuação, utilizar um conectivo e colocar lá uma frasezinha que dê ideia de antecipação da proposta de intervenção. Aí eu coloquei aqui uma observação, uma dica, que é bom você reler o texto motivador da proposta para relembrar aí, tá? Ter mais informação sobre o tema. E aí, sobre o repertório, sobre esse tema, tudo que você tente relembrar alguma coisa que você já viu, né? Você tá no seu texto você tá focando sobre os povos indígenas e os povos quilombolas. Tente lembrar alguma coisa, alguma notícia que você viu na televisão, algum filme, alguma novela que você já assistiu, alguma informação que você saiba sobre os povos quilombolas ou sobre os povos indígenas, né? Eu estava lembrando daquela notícia mesmo recente dos povos Yanomamis, né, que estavam naquela situação, o garimpo, que atingiu muito os povos, né, as crianças em situações de desnutrição, os adultos também, os idosos, muitas pessoas morreram ali. É um exemplo ali muito claro dessa desvalorização, né, dos povos tradicionais, no caso aí os povos indígenas, que pode ser usado na redação. Uma situação ali, uma notícia como essa, dá para usar assim na redação, como repertório de redação. Aí você pode lembrar também, se você sabe alguma coisa sobre os povos indígenas, né, como é o processo de reconhecimento desses povos,
né? Os povos quilombolas, onde é que eles ficam mais concentrados no Brasil, em quais regiões. Você pode usar alguma referência histórica também sobre esses povos. E aí, às vezes a gente pensa que não tem, não sabe nenhum repertório, mas se a gente for pensar, puxar na mente, a gente sempre sabe alguma coisa sobre qualquer tema. A gente sempre viu alguma coisa, tá? Então, essa é a proposta para você fazer a sua produção.